Tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vamos responder mais algumas perguntas dos inscritos. Bom, e a pergunta, que aparece bastante, é a seguinte: quem tem sistema de geração a partir de um sistema fotovoltaico, por exemplo, e está em micro e mini geração distribuída, pode migrar para o mercado livre de energia? Ou seja, o que acontece, O pessoal tem clientes antigos que investiram no sistema de geração própria, então esse pessoal já tem o sistema há 1, 2, 3, mais anos, e hoje eles têm interesse então em ser representados, fazer a migração para o mercado livre de energia em alguns casos, Lembrando, o representado é aquele que é representado por um comercializador varejista, então ele não passa pelo processo de migração, ele é uma representação na Câmara de Comercialização por um comercializador varejista ou um gerador com habilitação varejista. E temos o caso daquele cliente que tem uma potência demandada, uma demanda contratada maior do que 500 kW, e ele pode sim fazer a migração, que seria se tornar um associado da Câmara de Comercialização e ser, então, um consumidor livre. Então, essas diferenças a gente não pode esquecer, Então, vamos lá. A pergunta, então, essa pessoa que investiu no sistema voltaico, ela pode ser representada ou migrar para o mercado livre de energia? Então, é isso que eu vou responder nesse vídeo, mas primeiro quero fazer um convite para você. Então, pessoal, deixo o convite para que conheçam o nosso curso de 50 horas de mercado livre de energia. Na verdade, esse curso agora tem mais do que 50 horas porque eu adicionei módulos extras, Então, nós temos o curso preparatório para o exame de certificação da Câmara de Comercialização, temos também o curso de autoprodutor de energia e o curso de dimensionamento de condutores elétricos. Então, são 4 cursos em um. Então, além do curso de 50 horas, temos mais, então, 3 módulos de cursos extras. Vocês podem conferir, então, todo o material dos cursos aqui, Então, temos 16 módulos e mais abaixo, aqui depois do módulo 16, nós temos, então, aqui os módulos extras. Para conhecer o conteúdo, basta clicar ao lado aqui, com exceção do curso de dimensionamento de condutores, Esse não tem a descrição do material, mas tem lá na Hotmart, Então, quando você é direcionado após a compra, você tem os detalhes lá. Certo, pessoal? Então, o link está na descrição do vídeo e agora vamos para o nosso conteúdo. Então, pessoal, respondendo à pergunta, E a resposta é depende, Então, vamos lá, depende do quê? Se o interesse é fazer uma migração, ou seja, essa unidade consumidora que tem geração própria e atualmente está no sistema de micro e mini geração, no caso, o sistema de compensação de créditos, ela não vai poder usar os créditos no mercado livre de energia. Então, temos que entender que você vai perder qualquer saldo que tenha com a distribuidora. A princípio, sim, você pode migrar para o mercado livre, por exemplo, um cliente com uma demanda acima de 500 kW, e também você pode ser representado por um varejista, caso a sua demanda seja menor que 500 kW e você esteja no grupo A, Então, sim, você pode. Agora, tem um detalhe, porque eu falei depende, vamos lá, se a pessoa já fez o investimento dela na micro e mini geração, provavelmente ela tem uma situação de payback, tem um estudo ali para, de fato, ter o retorno sobre o investimento. Então, se ela busca a migração, você precisa avaliar se essa migração ela vai ajudar ou não vai mudar em nada na situação em que ela está, ou talvez piore, porque você pode ter uma situação que não seja vantajosa. Então, numa situação de migração, eu acho interessante nos casos em que o cliente não injeta na rede. Por exemplo, um sistema off-grid que abastece ali, vamos dizer, 15, 20, 30% da necessidade da carga. Esse cliente, então, ele pode comprar o restante da energia no mercado livre de energia. Ele não faz questão de utilizar o sistema de compensação, Ele tem aquela questão do uso da produção simultânea. Então, tudo bem. Para esse caso, é bem interessante realmente.
Agora, um caso em que o gerador ele injeta muito na rede, aí você precisa reavaliar o ativo na forma de autoprodutor. Se você verificar que faz sentido ser um autoprodutor que injeta na rede, né, então sim, você pode ir para o mercado livre de energia, você não vai precisar comprar muita energia, afinal você faz uma produção praticamente 100%, né, e você vai ter que verificar se faz sentido vender esses excedentes. E aí já respondendo uma outra pergunta, né? Josemar, faz sentido vender excedentes, mas qual o volume? Então calculem o seguinte comigo. 1 megawatt-hora hoje, vendendo ele no PLD, arredondando seria mais ou menos R$ 70 para cada megawatt-hora injetado. Então, se depois de um mês inteiro você tiver 1 megawatt-hora, e olha que isso é produção pra caramba, né? Para uma unidade pequena é bastante produção, pensando que é uma sobra, né? Então, se você injetou e sobrou 1 megawatt-hora, você vai faturar R$ 70 no máximo. E ainda tem que descontar os encargos, os tributos, ou seja, é um volume que não é interessante. Para que o volume comece a ser interessante, no sentido de injetar de forma eventual, né, e temporária, e faturar alguma coisa, precisaria ser algo como 10 megawatt-hora no fechamento, na contabilização do mês, porque aí estaríamos falando de mais ou menos R$ 700. Então você iniciaria já em R$ 700, e aí tudo bem, você desconta os encargos, os tributos e etc., né? Sobraria até um valor interessante, lembrando que é uma energia que sobra, né? Que você não estaria utilizando. Então, se você hoje tem um sistema de geração própria, baseado num sistema fotovoltaico ou qualquer sistema, e você tem interesse em ir para o mercado livre de energia, a princípio você pode, não tem nenhum problema. É a questão realmente de avaliar se faz sentido essa mudança, porque você vai ter que deixar do sistema de compensação, você não vai mais poder participar, né, do sistema de compensação de créditos, você vai precisar remodelar o ativo, né, como um autoprodutor ou como apenas um consumidor. Nos casos de geração que não injeta na rede, né, você pode ser apenas um consumidor, né, e você, né, vai ter mais responsabilidades no Mercado Livre. E caso você opte pela representação de um varejista, vai depender também do aceite desse varejista, porque ele vai avaliar o seu ativo se é interessante ou não. E se você não tem um grande volume de consumo de energia e ainda é um ativo mais complexo, ele vai precisar cobrar um valor de gestão desse ativo e talvez não seja interessante então para você. Então é uma questão realmente de colocar na ponta do lápis e avaliar cada caso. Existem casos em que é interessante, por exemplo, a geração própria sem injeção na rede, com uma produção pequena. Você pode tanto fazer a migração, caso a demanda seja maior que 500 kW, ou procurar uma representação de um comercializador ou gerador com habilitação varejista, né? Então ele vai poder representá-lo no Mercado Livre de Energia. A princípio é interessante para as duas partes, né? Agora, se você tem um perfil que não é interessante nem para o comercializador ou nem mesmo para você, colocando na ponta do lápis, é só uma questão de viabilidade financeira. A princípio você já está então no melhor lugar, né? Já está com o melhor ativo que poderia ter, e o resto, né, procurar outras soluções de eficiência energética, certo? Então, pessoal, espero que eu tenha respondido a pergunta, nessa que repete bastante, e é isso, né? Então, antes de me despedir, vamos então a mais um convite. E deixo mais uma vez então o convite para que conheçam o curso de Mercado Livre de Energia. O link está na descrição do vídeo. Não custa nada visitar a página e conhecer a proposta do curso. Certo, pessoal? Então é isso. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aí.